Oi, tudo bem? Esse é o Mais Inclusão, o videocast da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Cachoeirinha. Mensalmente a gente está aqui batendo um papo sobre neurodiversidade e os desafios do autismo. O episódio de hoje ele tem o apoio do restaurante Minuano. Para que as nossas produções aconteçam, a gente precisa dessas parcerias. Então, se você tem uma empresa, gostaria de apoiar o nosso programa, pode chamar a gente no direct. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os desafios da maternidade atípica. A gente recebe duas mães que são beneficiárias da associação, a Jéssica Vasconcelos, mãe do Bernardo, de 6 anos, e a Carmen Krieger, mãe do Bruno, de 29 anos. Sejam muito bem-vindos, gurias. Obrigada. Gurias, vamos lá então. Quero saber inicialmente de vocês como o autismo entrou, né, na vida de vocês, como foi receber o diagnóstico de autismo dos filhos de vocês. Vou começar com a Carmen, que tá mais tempo. O Bruno tem 29 anos, né? Então é uma época que não se falava em autismo. Eu já tinha uma menina de 5 anos, tinha 3 sobrinhos, então professora, estava acostumada a conviver com crianças, né? E o Bruno nasceu prematuro, de 35 semanas, e o neuro me disse, né? O pediatra que acompanhou o parto, quando ele tiver 6 meses, tu leva só para desencargo de consciência, porque ele é prematuro, ok. E a maternidade não é nada fácil, a maternidade atípica, então, nem se fala, né? né? E aí, como eu sou uma pessoa muito ansiosa, quando o Bruno tinha 4 meses, eu já levei no neuro. Não, mãe, por enquanto, assim, tá tudo normal do desenvolvimento dele, né? Só que o Bruno não foi aquele autista, assim, clássico, né? Que falava, que caminhava, que de repente parou tudo, né? Sim. Não, o Bruno sempre teve atraso no desenvolvimento dele, né? Desde bebê. Desde assim, bebê. observava. Tudo foi mais demorado, assim, né? E eu falava pro pediatra, ele dizia, não, mãe, é porque ele é prematuro. E aí, quando ele tinha mais ou menos 1 ano e 2 meses, eu achei que estava muito atrasado, né? O desenvolvimento dele. Eu levei numa neuro. A neuro disse, olha, realmente ele está atrasado, né? A gente vai começar a estimulação com uma psicomotricista. E paralelo a isso, a gente vai começar a fazer investigação, né? Só que como não se falava em autismo naquela época, para mim, ela me falou em atraso global do desenvolvimento. Aí eu imaginei, bom, daqui um pouco, As coisas vão voltar, vai se trilho. igualar, porque para uma criança de 8 e uma de 11, por exemplo, não tem tanta diferença. Sim. Assim, né? Era o que eu pensava, né? Ninguém me falou em autismo. E aí, quando eu fui para pai, que me caiu um pouco a ficha, sabe? Que não era bem assim, né? Daí eu comecei a ver outras crianças, comecei a conversar com outras mães e tal, né? Eu vi que a coisa ia ser mais enrolada, vamos dizer assim, do que eu tinha pensado, né? E, Jéssica, a gente tem filhos da mesma idade, né? De 6 anos. A gente já teve eles eu brinco que eles são meio filhos da pandemia ali, né? Porque, então, a pandemia até ajudou um pouco, acho que a mascarar também um pouco esses sintomas, né? Dessas crianças que nasceram ali em 2018, 19, 20, né? E como é que foi pra ti, assim? Porque a nossa geração, a gente já... O autismo diferente da Carmen já é uma coisa que a gente ouve falar, né? Por mais que, de repente, tu não conviva ali, não conheça pessoas, enfim, autistas. Mas já é algo que a gente já ouviu falar, né? E pra ti, como é que foi, assim? Quando, né, tu começou a perceber? Como é que foi o diagnóstico? E como é que tu recebeu, né, essa notícia? Bom, eu já tinha o bebê de pandemia, né? Quando ele tinha 2 anos, ele frequentava a creche e até então a gente não tinha notado nenhum atraso. Mas eu tenho outros 3 filhos, né? Eu tenho a Laura, de 14, a Rafa, de 10, e a Mari, que nasceu na pandemia, em junho de 2020. Então, eu comecei a ficar mais em casa e a gente acaba comparando, né? Os filhos, o desenvolvimento, apesar de todo mundo dizer que não. E hoje, claro, com um monte de pesquisa, com conhecimento, é só colocar ali no Google, em qualquer... Os sintomas, né? Sintomas, o que tu notou de diferente que ele te dá. Então, assim, pra mim o diagnóstico veio como um alívio, porque eu sabia que tinha alguma coisa que o meu filho era diferente das minhas outras filhas, mas eu não sabia o que e não sabia como ajudar. Então, o diagnóstico veio como uma forma de alívio, de eu saber como lidar com ele e como ajudar ele a se desenvolver, né? Porque no começo a gente também não sabia muito, com 2 anos e meio ali, a gente não tem muita noção. Ele teve a queda do desenvolvimento, né? Que aconteceram com as podas.
Mas até então não tinha muito, não tinha essa coisa de interação social, porque a gente estava numa pandemia, a gente não interagia, então ainda era tudo muito novo. Mas foi essa sensação de alívio, de descobrir o que era diferente para conseguir ajudar, né, no desenvolvimento, e até hoje essa é a nossa busca. Sim, e é uma fase em que a gente, eu não sei se foi assim pra vocês, né, mas que a gente se sente às vezes um pouco solitário, um pouco sozinha, né? Então, às vezes ali com a família tu consegue ter alguma troca, conversar, às vezes as pessoas também da própria família não compreendem, dizem, não exagera, não é tudo isso, né? Então, às vezes nem na própria família a gente consegue esse suporte, essa rede de apoio assim, né? E como é que foi pra vocês assim, enquanto mães, enquanto mulheres, né? Como é que vocês lidaram com esse processo assim? Porque eu considero que é um processo um pouco solitário, né? Porque a gente fica naquela busca, até tu ter um diagnóstico, né? Tu fica naquela busca, é terapia, vai no médico e volta. Como é que vocês lidaram com isso? Assim, costuma ser um momento de bastante, acho que ansiedade, né? Não sei se pra vocês foi dessa forma também. Eu me sentia muito sozinha, assim, porque eu via que as pessoas da minha família não é que não notassem, era impossível não notar, né, que ele tinha um atraso no desenvolvimento. Mas não sei se tinham medo de falar, né? E o meu marido não aceitava muito, assim, achava que não, né? Vai passar. A família do meu marido também, que daqui um pouco passa, que é exagero meu. Então, eu me sentia muito solitária nessa busca, porque eu tinha que achar o que era, né? Que nem tu falou, né, uma Jéssica? resposta, Quando recebeu né? o diagnóstico, né? E eu não tive, eu tive o diagnóstico de autismo com 7 anos. Embora desde 1 ano e pouco ele já fizesse, né, as terapias, fono e tudo mais, né? Mas eu não tinha essa resposta do que era, né? A gente fez avaliação com um geneticista e tudo. Eu me sentia muito solitária. Parece que eu estava assim lutando sozinha, né? Sim, tu passou por isso também, Jéssica? Ou passa, né? Na verdade, eu sou muito privilegiada, sabe? E às vezes a gente não sabe o quanto é até ver essas comparações. Então eu sempre tive muito apoio da minha família. Tanto do meu marido quanto das minhas filhas. A minha família foi aprender sobre autismo depois que a gente falou sobre. Então eu não... Apesar de como mãe a gente sempre carregar a culpa de se tá fazendo alguma coisa certa, se tá fazendo o suficiente ou não... esse lado de mãe atípica sofreu um pouquinho, porque eu acho que como mãe a gente carrega um peso, mas eu nunca me senti sozinha. Eu sempre tive alguém para me apoiar, o meu marido sempre disse o que a gente tem que fazer agora. Então, qual é o próximo passo, né? Eu sempre tive as minhas tias, a minha mãe como um apoio de, tipo, vamos aprender e me mandar... O meu Facebook, Instagram é cheio de, tipo assim, todo mundo tentando ajudar e procurando sobre para entender mais, para conseguir ajudar. E todo mundo entendendo. E acho que por causa da época também, né, Carmen? Porque por causa da época. A gente tem muito mais informação hoje, tem né? muito mais informação. Hoje a gente escuta muito mais falar sobre, né? Então é muito mais aberto e as pessoas não têm mais tanto preconceito como tinham na época. E não é nem preconceito, é falta de informação, né? Porque, então, nesse sentido, assim, eu me sinto muito privilegiada que, apesar de, às vezes, a gente sentir a culpinha de mãe lá na ponta, né? De achar que a gente não tá fazendo o suficiente, de achar que, será que eu não tinha que me doar mais? Será que eu não tinha que fazer mais? Será que eu não tinha que ter procurado antes? E a gente nunca vai saber essas respostas. Então... Nesse quesito aí, eu me sinto bem privilegiada. Tu comentou que tu era professora, Carmen. Uhum. E aí, nessa época do diagnóstico, tu trabalhava? Enfim, eu sempre trabalhei. Sempre trabalhou. Sempre trabalhei. Como eu trabalhava, aí como eu era professora, agora eu estou aposentada já, há 6 anos, eu trabalhava sempre à tarde. Então, eu tinha a minha manhã livre, né, para correr com ele. Uhum. E, assim, quando precisava, eventualmente, alguma coisa à tarde... eu sempre fui assim, minhas diretoras sempre foram muito tranquilas, sabe? Sempre me apoiaram, que eu podia sair e tudo mais, né? Então sempre foi muito tranquilo. Depois, aí começa, né, as terapias, a gente começa a gastar horrores, porque daí os planos não cobrem aquela função, né? E há 30 anos quase atrás era muito mais difícil, né? Muito menos acessível do que hoje, né? Hoje a gente tem atendimento social, tu tem a própria associação, que daqui a pouco disponibiliza ali um atendimento, né? Sim, daquela época não. Daí eu tive que começar a trabalhar à noite também. Daí eu trabalhava de tarde e à noite, porque daí à noite ele ficava com meu marido. Mas, assim, de rede de apoio, eu tinha minha mãe. A minha mãe me ajudou muito, assim, com o Bruno, a cuidar, enfim, né?
ficava com ele. Às vezes teve uma época também que eu trabalhava de tarde, ele estudava de tarde também, então eu largava ele e a mãe na escola e depois eu ia para minha escola. Então, essa rede de apoio é fundamental, É, né, a gurias? rede de apoio é tudo, né? É sempre equilibrar pratinho, né? No final das contas. É, bem assim. E o quanto é importante a gente ter esse momento. Antes do programa que eu e a Jéssica, a gente estava conversando um pouco sobre isso, assim, nos bastidores, né? Sobre o quanto é importante a gente ter algum momento, a gente tentar criar algum momento. Eu sei que não é a realidade de todas as pessoas, tem pessoas que não têm rede de apoio, realmente, assim, real, né? Mas a gente criar, assim, um espaço para que a gente consiga se desconectar um pouco daquela rotina, né? Porque é uma rotina muito exaustiva, né? É uma rotina em que a gente fica numa vigilância constante, né? Deles, assim. Então, o quanto é importante a gente ter essas redes mesmo. E às vezes a gente, de repente, não encontra na família, mas tem um amigo, tem um padrinho, tem um tio, né? Da gente tentar buscar isso para ter esses momentos, né? Para se desconectar, assim... né? Daquele momento, daquela realidade, né? E também, de novo, né, o privilégio de a gente conseguir ajustar a rotina, porque não é todo mundo que consegue trabalhar, não é todo mundo que consegue ajustar. Eu trabalho home office segunda e terça, e quarta, quinta e sexta eu trabalho presencial. Então, o meu marido era CLT e saiu do serviço, porque daí a gente faz esse rodízio de um trabalha 2 dias na semana, enquanto o outro trabalha nesses dias que tu é responsável. Quarta, quinta e sexta é com ele, que leva nas terapias e faz o que precisa. E daí, numa parte da tarde que a gente consegue uma babá, que ele faz os trabalhos. Então, é tudo equilíbrio de pratinhos, no fim das contas, né? Mas a gente, tendo essa rede de apoio, também sempre que precisa, né? Porque tem os outros filhos, o pessoal fica doente, quando fica todo mundo junto. Então, tem a minha mãe, meus irmãos, que me ajudam muito. Os dindos, eu digo... Pega um pouco teus afilhados aí, que tá demais. Então, é bem importante, assim, eu tava comentando que o meu tempo de descanso é o meu tempo de deslocamento e que no trabalho acaba sendo um descanso, né? Porque é onde a gente consegue dar uma respirada, é onde a gente consegue pensar em outra coisa. O ônibus, o meu deslocamento é onde eu uso para ler um livro, né? Para me desligar dessa preocupação sempre de mãe, ou de dar conta do trabalho, de casa e do filho atípico, né? Dar conta de terapias, o que eu vou fazer, o que a gente vai conseguir fazer esse mês, né? Aonde que eu vou pegar? Porque a medicação, o meu ainda usa fralda, é terapia. Então, é um equilíbrio de tudo, assim, né? Da gente tentar, será que a gente tá fazendo demais? Será que a gente tá fazendo de menos? Então, eu acho que no resumo de todas as histórias, a gente acaba tendo que equilibrar sempre, né? Sim. Os pratinhos, assim. E, gente, todo mundo pergunta como tu consegue. Não sei, não consigo. Não consigo. A gente faz o que dá. A gente faz o que dá com o que tem. Sim. E é isso. E ainda assim tem esse sentimento que eu acredito que ele é já um sentimento generalizado de mães, que é a culpa, e que eu acho que a gente carrega isso de uma forma ainda mais, né? Assim, pesada, porque sempre fica aquela sensação de que a gente poderia estar fazendo mais. Eu não sei se também vocês já passaram por isso, né? Essa sensação de, não, será que eu não poderia estar entregando mais? Será que se eu fizesse mais? Não. Então, às vezes tem essa autocobrança também, que a gente precisa também um pouco dizer, não, olha só, tá fazendo tudo o que é possível ser feito, né? A gente também conseguir lidar com isso, assim, né? Internamente, assim, é um desafio, né? Eu acho que principalmente quando a gente tem outros filhos, né? Quando meu filho nasceu, eles são diferença de 5 anos, né? A Aline é 5 anos mais velha que o Bruno. E também ela me ajudou muito, assim, né? Depois que ela ficou maior, né? E quando ele nasceu, eu sempre disse para ela, né? Eu disse, vai nascer humano, ele vai ser pequenininho, mas vai ter que dar mais atenção, tem que trocar fralda, dar mamadeira e tal. Se tu estiver achando que a mãe não está te dando atenção, tu me fala, porque às vezes eu não vou perceber. Então, ela já se criou nesse sistema, assim, né? E, obviamente, eu tive que dar muito mais atenção para ele, né? E acabou que ela ficou um pouco prejudicada, um pouco de lado, porque eles, né? Eu tenho uma filha também de 15 anos, eu percebo isso, assim, que acaba, assim, né, aos trancos e barrancos, mas acaba tendo que amadurecer, às vezes até um pouco precocemente, por conta dessa dinâmica, né? E acaba tendo que ceder mais também, né? Eu vejo, porque eu tenho os menores também, eu tenho a Rafa, que tem 10 anos, e tem a Mari, de 5. Então, eu digo que a Mari nasceu para trouxer a turbulência do B. E isso é muito bom pra ele, porque ela não aceita tudo dele. Bate de frente. Porque ela não tá nem aí se ele é autista, pra ela é só o irmão.
Ele é o irmão dela, e se ele quer uma coisa, não. Se ela não pode, por que ele vai poder, entendeu? Então, isso também acabou sendo bom. Mas eu também sinto, assim, será que eu tô dando atenção que merecem? Né? Mas aí a gente tem psicólogos, graças a Deus, existem os psicólogos, as terapias, e que daí nos ajudam, assim. No final, a gente faz o que dá com o que tem, pensando no melhor, a gente quer atender todos, né? Mas acaba, assim, eu acho que prejudicando essa parte de puxar mais, de demorar menos, né, para ter mais responsabilidade, porque eles precisam nos ajudar, porque acaba sendo uma ajuda, né? Muito, né? Mesmo não sendo diretamente, assim, em alguma coisa de casa, em alguma coisa da própria escola, assim, faz aí. Tem vezes que o B não deixa fazer o tema com as gurias, estudar. E daí a gente espera de noite, estuda um pouquinho, né? Aquele horário que não é o certo, mas é o que dá, então a gente vai ajustando. Sim. Não, e essa coisa do irmão, né? É bem isso, assim, às vezes, pra tomar um banho, eu só consigo tomar banho se tiver o irmão junto, né? Se tiver alguém junto. Então, quando a gente fala em rede de apoio, a gente não tá falando de rede de apoio pra ir fazer festa, né? A gente tá falando de rede de apoio pra coisas que são muito básicas, às vezes. Eu preciso ir ali no mercadinho comprar um pão, sim, né? O pessoal acha que é pra gente sair, né? Não é. É pra sobreviver. Porque às vezes acontece, tu vai levar o teu filho no supermercado junto, de repente vai se desregular por algum motivo, então tu opta por não levar, né? Então tu precisa de alguém que fique com aquele filho naqueles 15 minutos, né? Então isso também é algo que a gente vai tendo que aprender a administrar ao longo dessa maternidade atípica, assim, né? Como que a gente reorganiza as coisas da vida, assim, né? Porque não é simplesmente, eu vou deixar ele ali com a vizinha 5 minutinhos. Não dá, né? Em alguns casos não tem como, né? Ser com qualquer pessoa, em qualquer momento. Tem que ser algo muito planejado, né? E aí tu acaba... por exemplo, tu vai no mercado, né? Já aconteceu comigo. Porque eu sempre digo pro Bruno, quando tu achar que já deu, que tu não tá aguentando mais, tu me fala. E daí ele me diz, né? Tá esgotando meu tempo. E aí tá esgotando teu tempo e tu tá com a lista do mercado Nem lá. pela metade. Nem pela metade. E aí faz como? Larga tudo e vai embora? Já aconteceu. Já aconteceu. O meu máximo do mercado com o Bernardo são 3 itens. É isso aí que ele aguenta. O B não fala, né? Então, eu sempre digo, assim, tem que trabalhar a previsibilidade. Daí eu digo, a gente vai pegar pão, guaraná e a bala, que a bala é minha moeda de troca. Sim, a então, bala assim, é o momento que... esses dias eu tinha que pegar uma coisa a mais, eu já fiquei rezando. Eu falei, pelo amor de Deus, por favor. Por favor, seja rápido, esteja no corredor que eu sempre vou. Porque é isso, tem coisas que a gente não consegue controlar, né? E que nem tu falou, assim, daí ou tu vai com ele, ou tu não vai, né? Sim, pois é, tu estava comentando isso também, né, Carmen? Que o Bruno é nível de suporte 2 e que ele está sempre contigo, né? Sim. E como é que funciona isso, assim? Como é que é a tua rotina, assim? Tu precisa fazer algo que é pra ti resolver, ou pra tua casa, enfim. Ele sempre te acompanha. Eu me organizo assim, de manhã ele tá na escola, né? Então eu faço as correrias de manhã, eu vou no mercado... as coisas que eu tenho que fazer, eu planejo já para fazer da manhã. Claro que às vezes não tem como. Tu marcou uma consulta, por exemplo, é no meio da tarde, que ele está em casa, né? Aí ele vai comigo. Eu levo o celular, levo o fone e já digo para ele, né? Já tem que ter a previsibilidade, que nem tu disse, né? A gente vai em tal lugar, tu não fica sozinho, então tu tem que ir com a mãe. Às vezes, se é um médico, por exemplo, que eu sei que demora muito para atender, aí meu marido vem mais cedo e fica com ele. Para a gente conseguir, né? Sim. Mas, assim, a atividade física eu faço à noite, que daí ele está com meu marido. A minha unha eu faço na sexta, que é o dia que a minha faxineira está lá em casa e ela fica com ele. Sim. Então, a gente... E esse é um desafio, assim, da gente conseguir... mesmo, né, a despeito de toda essa rotina e de toda essa sobrecarga, às vezes, que acontece, assim, a gente conseguir ter um tempo de se olhar, que nem tu falou, eu faço a minha unha, eu tento, né, me cuidar, fazer minha atividade física, né, é um desafio, né, a gente conseguir, é algo que a gente precisa entender também, que para que a gente cuide bem deles, a gente também tem que olhar pra gente, né, e é algo que a gente acaba se perdendo, eu acho, nesse processo, né. Eu acho importante, assim, que a gente consiga, que a gente tente, pelo menos, né? Claro que é super difícil, né? Mas tu ter um tempo para sair
com teu marido, com teu companheiro, que não precisa estar sempre junto, né? A gente acaba sempre carregando junto, porque a minha filha mora em Santo Antônio, eu não tenho quem deixar. Então, a gente sempre acaba levando junto, né? Mas daí as saídas são sempre para comer, que é o que ele gosta, né? Sim. E para ti, como é que é essa Jéssica, fora mãe de 4 filhos e trabalhadora? Onde ela tá? Onde ela está? Na verdade, às vezes eu consigo, que nem eu falei, eu tenho a minha mãe, a gente tem, né, uma rede de apoio, então, de vez em quando, de vez em nunca, dá pra dar uma saidinha, assim, pra fazer o que eu gosto também. A gente transformou as coisas lá em casa, então, geralmente, a gente traz as coisas pra nossa casa, porque o B gosta de festa, ele adora música, então a gente convida, nossos compadres estão sempre lá em casa, a gente é o nosso churrasquinho, a nossa musiquinha, e a gente sabe que a gente fica tranquilo, porque ele tá seguro ali, e a gente também tá se divertindo e tá conversando, né? Porque eu acho que é isso que falta muito. A gente trocar, né, com outras pessoas, é falar de um assunto que não seja só aquele, porque a gente não é só a mãe atípica, a gente não trabalha, né, só 24 horas por dia. A gente também tem outros assuntos, né? A gente também quer fofocar, a gente quer tomar nosso drinkzinho, nossa cervejinha. Sim. Então, assim, eu acho que é o além, né? Então, a gente conseguiu ressignificar. Então, uma vez a cada 3 meses a gente sai. Daqui a pouco, final de semana, de 15 em 15 dias, ela em casa. Então, é assim que a gente consegue ir administrando, assim. E também dá folga para minhas filhas, né? Final de semana, a casa da avó. É o point delas. Elas vão pra casa da avó. Porque elas vão pra casa da avó, porque daí eu sei que elas precisam desse tempo. Sim. Então, que é o tempo que elas ficam mais tempo com o B do que eu nos dias da semana. Né? Porque elas estão em casa. Então, e eu sei que às vezes é cansativo, porque ele é ligado no 350. Ele não para. E às vezes ele faz de implicância, ele abre o roupeiro, tira tudo, entendeu? Sim. Abre o roupeiro delas, pega a maquiagem, pega tudo, estraga, pega o celular de uma, tira no chão. Então, eu sei que não é fácil. Então, o escape delas, que eu achei pra elas, é a casa da avó. Sim, isso é bem importante, né? Pra manutenção da nossa saúde mental, assim, né? Com certeza. Ter esses momentos, bem que tu falou, às vezes é isso, é fazer em casa, às vezes é adaptar, né? Às vezes a gente pensa em... Eu acho que à medida que o tempo vai passando, né? Que a gente vai se habituando com essa nova realidade, assim, de um filho atípico, a gente também vai aprendendo, o que rola fazer que, né, não vai ser um transtorno. Então, daqui a pouco, sei lá, meu filho tem sensibilidade auditiva, vou levar para um lugar muito barulhento, muito cheio, que vai desregular. Então, com o tempo, acho que a gente também vai aprendendo um pouco, né? Muito, na verdade, a gente acaba virando expert, né? Vai aprendendo aquilo, como que a gente organiza aquela rotina para que também fique, mesmo nos momentos de lazer, né, entre família, assim, ou entre amigos, para que fique uma coisa legal para todo mundo, assim, né, para eles também, né. E tu sabe que antes, mãe é culpa, né? Eu me culpava quando eu não levava o B nos lugares. Hoje eu sei que eu tenho plena consciência que eu tô fazendo o melhor para ele. Né, em não levar, porque ele não se sente bem nos lugares, ou ele quer voltar e acaba atrapalhando as manas. Então, quando a gente tá naquele tempo com elas, por exemplo, o aniversário da minha filha em fevereiro, a gente fez nesses sítios com piscina. Eu sei que o B não ia aguentar meia hora, porque a gente já tentou ir um dia só com ele e não deu certo. Então, eu não me culpo mais de deixar ele em casa, porque eu sei que em casa ele tá bem. Sim, em casa ele vai ficar melhor, em casa ele vai ficar melhor do que se eu tentar colocar um monte de estímulo que ele não vai entender nada. Ele não gosta de entrar em piscina porque ele precisa sentir o pé dele no chão. Ele não gosta de não sentir o chão. Então, eu tenho a consciência tranquila de que ele está melhor lá. E que eu consigo aproveitar. E que eu consigo aproveitar com as outras filhas, né? Que é importante também. Carmen, tu ingressou na associação, que idade o Bruno tinha? Eu ingressei na associação finalzinho de 2017. Bem no comecinho. Bem no comecinho. Nem tinha sede, tinha só o terreno, cheio de mato. Cheio de matagal. Cheio de matagal, E como é que foi pra ti, assim, ter encontrado esse grupo, né, de mulheres que viviam, né, naquele momento ali, a mesma realidade que tu vivia? Foi um suporte importante, assim, pra vocês? Pra mim foi. Foi bem importante, assim, ter outras pessoas. Porque como eu não tive, né... nunca tive outras pessoas para trocar. Sim, ficou muito tempo sem troca, né? Exatamente. Foi onde eu achei o pessoal. E como o Bruno era mais velho, né? Tinha só o da Kátia, que eles são mais ou menos da mesma idade.
Eu também tinha muito para ensinar, né? Foi super bom, assim, para mim foi um divisor de águas ter encontrado a associação, né? Sim, é um lugar também de acolhimento, né? Que a gente consegue... É que a gente vê que não é só a gente que passa aquilo ali exatamente. e que tem uma luz no fim do túnel. Sim, eu acho que é o mais... Além das trocas, a gente vê outras histórias, né? Umas melhores, outras não. Mas a gente consegue enxergar o fim do túnel. A gente consegue ver que tem esperança, que tudo tem remédio, que a gente não tá passando por aquilo sozinha, né? E até ser rede de apoio. Ali, eu já fiquei com filhos de amigas da associação, já ficaram com o meu. Então, assim, a gente acaba se tornando uma rede de apoio, que é bem importante para quem não tem. Sim, e um lugar que não é só para os nossos filhos, mas pra gente também, né? Porque como é importante esses momentos em que a gente consegue conversar, né? Eu tava conversando com a Jéssica antes, assim, falando, como é que tu te sente trabalhando fora? Porque às vezes rola essa culpa também, né? Eu trabalho fora, é um tempo que eu poderia estar com meu filho e eu tô trabalhando fora, né? Será que eu não deveria me dedicar mais a ele? E aí tu vê outra perspectiva. Não, mas daí a Jéssica falou, não, esse é o meu momento em que eu... Sim. É a minha folga ali, né, que eu tô no transporte, enfim. Então também é importante a gente estar nesse meio da associação, porque... também a gente consegue ver as coisas de uma outra perspectiva, né? Com outro olhar, né? A partir da visão, né? De outras mães, assim. Muito legal. E a gente vai se adaptando, né? Vai se adaptando. Hoje, por exemplo, o Bruno com 29 anos, a gente está procurando coisas, assim, para fazer nós três, né? Atividades de lazer que dê para os três participarem, né? Agora, faz pouco tempo, faz um mês e pouco, a gente começou a fazer trilha de off-road. Ai, que legal! E o Bruno tá amando, ele só quer ir na frente, né? Ele ama, porque ele sempre gostou de aventura. Ele andava de moto, ele andava de kart, ele não dirige, né? Sim. Mas andava com meu marido, e daí agora meu marido começou a olhar vídeo e tal, disse, acho que isso aí ia se encaixar para nós três, né? Ele tem algum hiperfoco, algo que ele goste, assim, que ele foque bastante? Ele né? tá sempre com o tablet, né? Ele vive olhando o YouTube. E agora ele gostou tanto da trilha que ele fica olhando o tablet dentro do carro. Sim. Dentro do jeepzinho, Sim. né? Um Jimmy que a gente tem. Sim. Ele adora, né? Tu vê. E aí vamos nós três, a gente passa um dia assim, né? Porque também para fazer muitos dias não cabe no nosso bolso, né? Sim. Então a gente procura aqueles... Sim, adaptar. Aqueles encontros que sejam um dia só, né? Para caber no nosso bolso e a gente vai os três e se diverte. Ai, que legal. Que legal, né? E é legal ouvir a Carmen falando, assim, porque, né, os nossos filhos têm 6 anos, né? O Bruno já tem 29. Então, olha quanto tu já caminhou, tu já trilhou, né? E a gente vê hoje tu trazendo esses relatos, assim, é muito legal, né? Porque eles vão crescer, né? Eles vão crescer, vão passar pela adolescência, né? Que é outra fase. É outra fase, acho que desafiadora para qualquer adolescente, qualquer família de adolescente, né? Mas hoje, por exemplo, na associação tem um grupo de jovens, né? Que é a partir de 13 anos. Que é uma coisa super boa para eles, né? Sim, então, assim, legal. Hoje eu tenho um suporte bem maior, né? Com a associação do que eu tinha antes, né? Sim, e esse grupo de jovens é muito legal, porque estimula a questão da autonomia nesses jovens, né? Sim. Então, eles vão para o supermercado, aprender a fazer compras, né? A pagar a compra, eles vão para barzinho, teve uma balada um dia, nossa, foi muito legal. Não, e eles chegam muito empolgados, eu já tive lá na sede, quando eles estavam chegando de passeios, eles ficam tipo assim, ó, nossa, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar nisso. Então é muito bom ver, assim, né, que eles têm esse interesse. O B hoje não tem hiperfoco também em nada, assim. Eu digo que o hiperfoco dele é agitação. Mas essa preocupação, né? Será que ele vai ter uma área de interesse? Será que vai gostar de fazer alguma coisa? Se de qualquer coisa que gostar, a gente já vai lá e vai todo mundo fazer. Então, é bom, assim, ver os jovens, né? Que nem eu tava comentando também com a Marla. Será que tem esperança? Eu digo, olha, eu vi a Poli desde pequenininha. A Poli fazia coisas que o B fazia e hoje ela não faz mais. Sim. Então, assim, é a luz no fim do túnel, a gente fica olhando lá pra frente, né? E pensando assim, como é que vai ser, né? Será que ele... Como é que vai ser? Como que vai, né? A gente tem essa expectativa, assim, né? De querer olhar lá pra frente, assim, de imaginar, né? Eles crescendo, o que eles vão conseguir fazer. E às vezes a gente acha que as coisas não vão acontecer e elas acontecem. O Bruno aprendeu a escrever o nome dele, que ele tem muita vontade de se alfabetizar. Eu não sei se é porque eu sou professora
Então, ele tem muita vontade. Aí eu digo para ele, não tem problema se tu não aprender. Tu já aprendeu tanta coisa, né? E há uns 3 anos atrás, ele aprendeu a escrever um nome. Nossa, nossa, claro, uma baita às vezes as pessoas... conquista. mas um guri com 25, 26 anos, a recém aprendeu a escrever o nome dele, mas é aquela coisa de... Cada progresso, cada conquista, a gente vibra, né? É uma vitória. Sim. Mesmo que seja uma pequena, mas é uma vitória. Esse eu acho que é um outro ponto, né, da maternidade atípica, assim, eu acho que a gente vive tanto nessa rotina, às vezes pensando o que a gente não consegue alcançar e deixa de olhar para essas vitórias que tu falou, quer dizer, uma baita vitória, né, aprendeu a escrever um nome, então, da gente poder comemorar, celebrar isso também, né, essas conquistas que a gente tem no dia a dia, que com certeza a gente tem, né, com certeza todos nós temos, né. Sim. E a gente não pode deixar, né, de comemorar. Lá em casa a gente comemora qualquer coisa. É bem legal, assim, por causa das irmãs também tem essa função, né? Então, o B é não verbal, mas ele fala algumas sílabas, e daí quando ele começa a repetir, poderia ser mãe, mas foi o pai dele, né? Que ele escolheu. Então, quando ele falou pai, fica todo mundo gritando, assim. Vibrando. Tipo assim, é a maior torcida, parece um gol. Não vou falar de qual time, porque lá em casa a gente é divergentes. Mas parece um gol, assim, e... Que nem eu falei, eu vou no mercado pegar 3 coisas. Antes eu não conseguia passar na frente do mercado. Que ele queria só correr dentro do mercado de um lado pro outro. Então, assim, entender... Antes, eu comecei a participar da associação também, só tinha o container, né? Então, ele era atendido dentro do container, depois parou, daí teve a obra e o B não entrava lá na sede por nada desse mundo. Então, a gente conseguiu ir com ele pro térreo, para conseguir ir pro 2º andar, já foi mais alguns meses. Então, assim... Mas a gente conseguiu, então a gente consegue. Eu entendi hoje que a evolução é mais lenta, né? Mas que a gente tem que comemorar todas as coisas. Ele apontar o que ele quer, ele conseguir né, se comunicar do jeito dele é muito importante. Então, ele conseguir já demonstrar algum desconforto, o que está acontecendo, me mostrar que a fralda precisa ser trocada. Ou agora ele vai pro banho, entra e liga o chuveiro. Só não tira a roupa, mas isso aí é outro nível, né? Sim, uma coisa de cada vez. Então, assim, essas coisas a gente tem que comemorar e compartilhar, porque ali na associação a gente torce um pelos outros, né? A gente tem o grupo ali, o grupo de apoio, e às vezes a gente esquece desse grupo que é só que é também para comemoração, a gente acaba vendo mais reclamação e perguntas, né? Porque as mães têm muitas dúvidas. Sim. Né? Mas a gente também tem que comemorar, a gente tem que comemorar todas as vitórias. Eu vejo um monte de gente assim postando e compartilhando que o meu filho não conseguia andar sem ser na ponta do pé e agora consegue, ou o desfraude, né, que é muito desafiador, né? Às vezes questões em relação à alimentação, né, de seletividade. E sensoriais também. Sim. Então, tipo assim, tem toda uma cartela, então eles conseguem tanto, então assim, não interessa a idade, ele conseguiu, sabe? Então, a gente comemora. Eu acho que a gente tem que ter a nossa linha. Eu digo, mas a tua régua, ele tinha que estar aqui e ele tá aqui. Gente, a minha régua é outra. A minha régua também é atípica, né? Ela não é típica. Sim. Exato. É isso, porque... E nós que já temos outros filhos, e como a gente... acompanhou ali um desenvolvimento típico, né? Então, é desconstruir tudo aquilo que a gente tinha como certo, né? Entre aspas, e ir aprendendo, né? Com essa nova rotina. E é algo que realmente, às vezes, a gente não consegue ter uma previsibilidade, assim, né? A gente não... As coisas acontecem e a gente vai vivendo, né? Eu acho que a gente perde um pouco essa coisa de ter aquele padrão, agora vai ser assim, agora vai sentar, agora vai andar, agora vai caminhar, tudo muito certinho, né? Sim. E a gente começa a ver que as coisas vão acontecendo num tempo diferente, né? Exato. Que não é Sabe esse que a gente nosso estava tempo. aqui conversando agora, eu não sou a Marla, né? Mas eu tenho uma pergunta também. Como tu pensa no futuro, Carmen? Que a gente não é eterno, a gente sabe que tem que se preparar para isso. É um grande desafio, que é a né? minha maior preocupação. Eu sempre penso que eu vou acabar deixando para alguma das irmãs, né? Assim, tipo assim, esse cuidado mas como vai se tornando cada vez, né, mais perto com a idade, e o Bruno que já tem 29, como vocês pensam ou se preparam para isso, ou como que tu lida com isso? A gente se preparou assim na parte financeira, né? A gente tenta assim fazer um pezinho de meia à medida que dá, né? Porque as coisas estão tão caras hoje em dia, mas assim a gente fez seguro de vida, eu fiz, o meu marido fez.
para ficar para a Aline, no caso, para ela dar Sim, esse sim. suporte para ele, né? E assim, tentar deixar ele mais autônomo possível para que a pessoa que cuide dele, que eu não sei se vai ser ela, porque eu deixo ela muito à vontade, assim, né? Porque quem escolheu ser mãe fui eu. Então, acho que tu ter um outro filho pensando Sim, dá essa que responsabilidade, ele vai né? cuidar, ele já vai Exato. nascer com a responsabilidade de cuidar do irmão, eu acho muito complicado, né? Então, assim, seja quem for que vai cuidar dele, né? Que ele tenha um máximo de autonomia possível. Ele tem muito pouca autonomia hoje em dia, mas, assim, todo mundo que trabalha com ele, fono não, a psicóloga, a terapeuta, a escola, tudo é para Desenvolver essa autonomia. Exatamente, que ele É tenha pra preparar, né? essa Se bem autonomia, que né? preparar é uma palavra muito forte, porque eu acho que preparada a gente nunca vai Nunca estar, né? está. Mas eu sempre fico pensando assim, porque, obviamente, a gente pensa nos irmãos, porque são os mais próximos, Sim, né? Mas não tem que ter esse peso, essa responsabilidade, porque a mãe somos nós. Sim, sobre Né? a família, né? De um modo geral. Sobre a família. Mas aí eu penso assim, o que a gente pode fazer, né, de melhor, eu acho que é o que tu falou, assim, tentar trabalhar essa autonomia e financeiramente também, como conseguir, né, pra ter esse quentinho, assim, no coração, eu tô preparando tudo como eu posso da melhor forma, Sim. né? Porque a gente nunca espera, mas a gente tem que ser Claro. realista. não né? é eterno, né? E isso é interessante porque lá na associação, claro, a maioria dos nossos beneficiários ainda são crianças, São pequenos, né? Então né? a gente ainda não, acho que a gente até não fala muito sobre isso, porque a gente tá vivendo hoje ali, aquela idade ali, né, dos 5, 6, 7, 8, 9 anos, mas já tem os jovens, já tem os adultos como o Bruno, né, e tem os pais, né, também, então é isso, assim, eu acho que é mais um anseio, né, daqui a pouco, né, eles vão crescendo e a gente vai pensando sobre isso, assim, né, sobre o dia que não estivermos aqui, isso é uma coisa que a gente que eu acho que a gente pensa, né, a gente assim, pensa, mesmo... A gente pensa. Eu tenho IP, né? Porque eu era professora do Estado. E então, assim, na parte do IP, que ele vai ficar recebendo a minha pensão, eu já organizei tudo. Já fiz as perícias que precisava para colocar ele como o meu dependente forever, né? Sim. Mas eu acho Essas coisas Sim, assim, eu acho que né? é porque isso, aí- é buscar informação também, né? Sim. Porque a Carmen tem essa informação. Mas quem não tem, né, também buscar essa informação e ver o Sim. que é direito, o que Para que tu possa prover, né, financeiramente, daqui a pouco, se não é a tua filha que vai cuidar, mas se ele for para algum lugar, que ele possa ter Exatamente. aquela Isso. condição para É. estar num lugar bem assistido, né? Ai, gurias, muito, muito bom o papo. Passou rapidinho, viu? Pois é. Queria agradecer vocês pela participação, por compartilharem as experiências, né? Desejar aí muito, muito amor, muitas boas energias aí nessa jornada, que a gente possa estar sempre compartilhando, né? Esses momentos. Obrigada. Se vocês quiserem falar uma falinha final aí. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de falar um pouquinho da vida típica, né? Eu também, eu quero agradecer, né, a oportunidade. Eu acho que sempre falar sobre a maternidade atípica é muito especial, porque nós somos especiais, não tem como não tratar todo mundo que cuida de uma pessoa, né, com deficiência, não ter muita bagagem, muito peso e o que compartilhar. Então, e o convite também, né, para quem quiser continuar aqui com a Marla, pode chamar para participar, para trocar, né, a ideia, para trazer coisas. A gente tem os outros podcasts também. Quando eu comecei a assistir, eu falei, meu Deus, por que a gente não fez isso antes? Né? Porque cada coisa traz um aprendizado. E a gente precisa disso, né? Ter essa esperança, o aprendizado, é uma mistura de várias coisas, assim, mas também estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E lembrar também que a associação está de portas abertas, né? Tanto para famílias que ainda não, famílias atípicas que não integrem ainda a associação, podem procurar nossa assistente social, né, Adriane Amaral. Para famílias que já, né, sejam nossas beneficiárias, que possam estar cada vez mais presentes, né, e contando com a gente, contando com o nosso apoio. E para a sociedade de um modo geral, né? Porque eu acho que esse não deve ser um tema só das famílias atípicas, né? Eu acho que toda a sociedade precisa estar preparada, né, para conviver, né, com a diversidade. Até porque atualmente
ou tu tem na família alguém autista, ou tu conhece alguém, tem um amigo, Sim, né? ou convive profissionalmente, Aham. enfim, é cada vez mais crescente, né, o número, então, realmente. Obrigada, então, hoje a gente conversou com a Jéssica Vasconcelos, a mãe do Bernardo, de 6 anos, com a Carmen Krieger, mãe do Bruno, de 29 anos, falando um pouco sobre maternidade atípica. A gente convida vocês para conferir os nossos episódios aqui do Videocast Mais Inclusão. E no mês que vem nós estamos de volta com mais um programa. Obrigada pela companhia e até mais.